Então, acho que a idade não é só um número. As pessoas mais velhas são, tipo, diferentes mesmo. São menos legais por dentro. O que você quer dizer? Quero dizer que eu acho que eu me dei muito mal. Quem é que nunca teve uma paixão platônica, né? Normalmente lá no início da adolescência, quando a gente não tem maturidade nenhuma e tá aprendendo e descobrindo as coisas incríveis dessa vida, a maldita simplesmente surge do nada e vira o nosso mundo de cabeça pra baixo, sem mais nem menos. É quase um, agora tu ama essa pessoa, mas por algum motivo vocês nunca vão ficar juntos. Lide com isso, amigão. E não pensa que é brincadeira. Alguns estudos comparam a dificuldade de superar uma paixão platônica com a dificuldade de superar um vício, já que no cérebro o caminho pra fazer isso é bem parecido, na verdade. Só que no começo é toda aquela dopamina, felicidade por estar amando e pelos pequenos avanços que fazem essa relação estar mais próxima na sua mente e tal, mas tanto eu quanto você sabemos bem a forma triste como isso acaba. E que por mais que seja um sentimento que te pega com força, ele passa, dá pra seguir em frente. Então a paixão platônica seria aquele amor impossível, improvável ou não correspondido pelo outro, onde não existe a realização de uma relação amorosa por vários motivos diferentes. Por exemplo, em uma relação de amizade entre duas pessoas, onde uma dessas pessoas deseja um tipo de relacionamento diferente, porém a outra só quer ficar na amizade mesmo. E uma relação nos desenhos que retrata perfeitamente tudo que eu falei até esse momento, e eu vou analisar aqui agora, é a relação do Finn e da Jujuba. Ela simplesmente foi a primeira paixão platônica do Finn ali, quando ele tava entrando na adolescência. E pra ser sincero, eu acho que ele só queria um romance com uma garota bonita. Tinham várias outras princesas que tinham interesse nele, mas a Jujuba era a mais bonita que ele conhecia, tanto que o mesmo praticamente esquece dela em uns 3 segundos depois que ele conhece a Princesa de Fogo. O Finn não amava a Bonnie no sentido mais profundo da palavra, sabe? Naquele ponto da vida, eu acho que ele nem sabia direito o que amar significava. Mas por conta dessa paixão acabar tomando ele por completo, o Finn passou uma boa parte do desenho correndo atrás da Jujuba, interpretando a gentileza dela de forma errada e fazendo tudo o que podia pra ser notado e iniciar um relacionamento amoroso com ela. Só que pelo fato dela não sentir o mesmo, ele acabou experienciando a dor da rejeição várias vezes, o que fez ele acabar ficando confuso a respeito de tudo isso, pelo fato de ser algo muito complicado. E também acabou sofrendo muito com toda essa situação, já que não entendia o que faltava, o porquê de não ser amado de volta pela garota que considerava perfeita pra ele. Como a gente pode ver claramente naquela música, Chiclete Dentro de Mim, que ele canta sobre a Jujuba e sobre como se sentia a respeito disso tudo, sobre todos os sentimentos dele. E dá pra ver que essa paixão resultou em um enorme sentimento de vazio, tristeza e confusão. E às vezes chegava a ser bizarra, como por exemplo, a questão dele guardar um cacho de cabelo dela. Isso aí já é no mínimo estranho. E a Bonnie literalmente comandava um reino inteiro, com cidadãos, decisões complicadas pra tomar, problemas e preocupações a todo momento. O quanto de responsabilidade que ela tinha que ter pra manter tudo aquilo funcionando era algo surreal. Não existia tempo pra romance. E mesmo se existisse, é mostrado pra gente que naquele momento da vida da Jujuba, ela não tava nem aí pro amor, como é mostrado no episódio que o mordomo Menta tenta fazer com que ela escolha um pretendente ali, e ela só não quer saber disso e evita completamente. Talvez até por conta dos traumas, sentimentos reprimidos e problemas mal resolvidos que tenham ficado do antigo relacionamento dela com a Marceline, e tinham feito ela pensar no amor como sendo algo que não valia a pena. De qualquer jeito, naquele momento o que mais importava pra ela era o Reino Doce e o foco era a ciência. Mas vamos combinar, mesmo sem toda aquela responsabilidade, e se caso ela tivesse interessada no amor naquele momento da vida dela, mesmo com tudo isso, não haveria fim em Jujuba. E se houvesse, primeiramente seria no mínimo bizarro, por causa da diferença de idade, já que o Finn era uma criança e a Jujuba tinha lá seus 800 anos, né? E segundamente não tinha como funcionar. É só comparar a maturidade, os pensamentos, a visão que os dois tinham sobre o mundo e as coisas. Olha tudo que a Jujuba já viveu em comparação ao Finn. A quantidade absurda de traumas que ela já tinha acumulado e carregava junto a ela naquele momento do desenho, que a gente só vai descobrir lá pra frente em determinados episódios. Não tinha como o Finn de 12 anos lidar com esses traumas. Eles simplesmente não eram compatíveis e era errado. Naquele momento não tinha como existir nada. E parando pra reassistir os episódios que abordam o Finn tentando se aproximar dela de alguma maneira, dá pra ver claramente que nunca existiu interesse romântico por parte da Jujuba enquanto ela era adulta. Ela basicamente enxergava o Finn como uma criança fofa, e é perceptível que o amor que ela nutria por ele é semelhante àquilo que
uma irmã mais velha sente por um irmão mais novo, por exemplo, que faz com que ela queira protegê-lo pelo fato de sentir um amor praticamente materno por ele. O único momento do desenho em que a Bonnie de fato demonstra sentir o mesmo por ele é quando ela volta a ser criança, depois de ter quase morrido por causa do Lich, e daí a gente vê um relacionamento que realmente tinha alguma chance de funcionar ali entre os dois, já que agora era algo bem mais compatível, né? Já que a Jujuba não tinha mais aquele peso da responsabilidade nas costas dela, e tinha voltado a um ponto da vida onde o amor ainda era uma prioridade. E como eles estavam ali no mesmo nível de maturidade, isso resultou em ambos se divertindo muito juntos, zoando o Lemon Grab, e até rolou um beijinho, mas no momento em que a Jujuba fica adulta de novo, tudo isso se vai instantaneamente. E naquele episódio onde supostamente a Jujuba fica com ciúmes pelo fato do Finn estar saindo com a Princesa de Fogo, na verdade não passou de um mal entendido enorme por causa de uma má interpretação do Jake por não ter prestado atenção, já que a Jujuba também explicou de uma forma muito complicada o problema dos dois estarem saindo juntos, mas ainda assim não deixava de ser um problema enorme, já que a instabilidade da Princesa de Fogo em relação aos próprios sentimentos podia botar fogo em tudo, né? E quando ela tenta explicar pro Finn que por mais que tu goste muito de alguém e queira muito esse alguém, responsabilidade ainda exige muito sacrifício. Eu realmente acho que o motivo da Jujuba falar isso é pelo fato dela ter sacrificado o relacionamento antigo dela por causa das responsabilidades que ela tinha com o Reino Doce. E na verdade, esse diálogo era algo bem mais pessoal pra Bonnie do que sobre o Finn em si. Mas como ele tava com o contexto errado naquele momento e a forma como ela falou isso, dá pra entender bem porque ele ficou pé da vida. Ficou realmente muito estranho se tu for ver as coisas pela visão do Finn. E no final, quando a Jujuba vê os dois se beijando, quer dizer, beijando a pedra, né? Se beijando, entre aspas, ela parece meio triste, mas na minha opinião não era por causa de ciúmes, mas sim por causa de uma certa preocupação e pena. O Finn tava em uma fase de descoberta e aprendizado, confuso e sem nenhuma maturidade, o que resultou em uma paixão platônica nada saudável pela garota mais bonita que ele conhecia, que deixou ele se sentindo extremamente vazio e em um sofrimento constante por não ser amado de volta. Mas dá pra dizer que isso passa. Lá pra quinta temporada, no episódio que eles vão jantar lá no reino do Lemon Grab, o Finn acaba finalmente percebendo e aceitando que um relacionamento com a Jujuba não era possível. Ele diz pro Jake que aprendeu que a idade não é só um número e que pessoas mais velhas de fato pensam diferente mesmo e são menos legais por dentro. O importante é que o Finn acabou por entender isso e cresceu um pouco naquele momento. E depois disso, ele ainda cometeu erros terríveis no desenho, mas na questão do relacionamento dele com a Bonnie, o fato dele superar essa paixão platônica fez a dinâmica deles, que já era da hora, mas ficava um pouco estranha e triste por causa disso, ficar 1000 vezes melhor. Eles aprendem mais um com o outro, se apoiam mais e tem momentos incríveis juntos, já que como amigos, a relação deles era sensacional, e conforme os dois continuam crescendo, amadurecendo e entendendo eles mesmos dentro do desenho, essa amizade só cresce junto cada vez mais, e a ideia de um romance estragaria isso.